Muito bem, vamos a 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Continuando a nossa série sobre 2 Coríntios. Diz assim: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Hoje nós vamos apenas explicar este versículo durante a pregação. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado por este pedacinho do livro inspirado pelo Teu Espírito Santo, que foi esta carta de Paulo aos Coríntios, e nos ajuda nas verdades aqui contidas, que são muitas. Nos alarga a mente, dá-nos sabedoria para compreender e aplicar na nossa vida as lições aqui contidas. E aqueles que não têm Cristo, que porventura vão ouvir esta pregação, que sejam tocados, ó Senhor Deus, pela Tua graça, Tua misericórdia, e entendam que não há outro caminho de sabedoria neste mundo que não seja abrir o coração para o Senhor Jesus Cristo e através dele chegar até a Tua presença, até o céu. Em nome dele, Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. Paulo estava sob acusação, como já comentei na introdução à segunda carta aos Coríntios. Então, é bem compreensível que muito do que ele escreveu sobre si mesmo, e ele escreveu muito de si mesmo nesta carta, é a carta que mais Paulo fala dele próprio. Se você quiser conhecer bem a Paulo, estude bem 2 Coríntios. Não foi para se gabar que ele falou de si próprio, mas para se defender. E aqui quase salta à vista que ele estava sendo acusado, então, de falsidade ou hipocrisia, e ele se defende falando, então, em consciência tranquila, falando em sinceridade, como se dissesse: o que vocês pensam que eu não tenho, eu tenho, sim. E a sua consciência indicava que estava vivendo corretamente perante o mundo e, em particular, perante os irmãos em Corinto, na cidade de Corinto. Uma boa parte desta pregação eu vou dedicar ao assunto consciência, o valor de uma consciência tranquila, que aliás é o título da pregação, consciência tranquila. Então vamos dedicar agora um pouco, vamos abrir aqui um parêntese para falar de consciência, porque ele usa isto de uma maneira muito forte como uma arma de defesa à consciência dele. Se Paulo usou para se defender diante de um assunto tão sério, que era o seu nome, o seu conceito, até como apóstolo de Cristo, diante da igreja inteira, e ele usa: a minha consciência está tranquila, testemunho da nossa consciência. Então, vamos ver o que a Bíblia fala sobre essa questão de consciência. Quer dizer que é tão importante assim o crente estar com a consciência tranquila nas coisas que ele faz? Vamos ver. Não sei se você já pensou, o único canal entre Deus e a sua mente é a sua consciência. Único. Se tirar a sua consciência, se a sua mente for subtraída da sua consciência, de alguma forma você perder a consciência,
o canal de comunicação entre você e Deus, cortou. Certo que há um canal aí que transcende a nossa compreensão exata, que é o aspecto espiritual. O Espírito de Deus com o nosso espírito. Mas quando se fala de consciência, está falando de raciocínio, de pensamentos, de conclusões. Então, se há uma ligação com Deus, que há a nível espiritual, puramente espiritual, não envolve uma comunicação no sentido que eu estou comentando aqui. É uma outra área, que não é o caso aqui do que nós estamos falando, que é a questão da consciência. Então, a consciência, ela é não é nem um recurso, ela é o recurso, número 1, que você deve utilizar, se por isso tomar cuidado com ela digo, a consciência, porque sua ligação com Deus racional depende dela. No dia do julgamento, Deus levará em conta cada vez que o homem natural foi acusado pela sua própria consciência. O que significa isso? O homem natural é o homem da maneira como ele nasce. O homem sem Cristo, o homem sem Deus, cortado de Deus. Todo ser humano, desde que Adão pecou, vem ao mundo com o pecado dentro e já separado de Deus. A única forma, o único caminho até Deus é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é Ele. Ou cada ser humano de qualquer lugar do mundo, de qualquer época, desde Adão, que vem a este mundo, ou eles segue a Deus via fé em Deus, e agora podemos dizer fé em Deus na pessoa de Cristo, que ficou clara a revelação de Deus em Cristo, quando Cristo veio ao mundo, já não tinha ficado tão claro no Velho Testamento, que apontava para o Senhor Jesus Cristo. Mas, então, na época que não se conhecia Cristo, nominalmente assim como uma pessoa, mas então o que é que salvava? A fé na palavra de Deus. E agora se fala em Cristo, porque Cristo é a própria palavra viva de Deus, que é chamado Logos. Tudo que Deus tem a revelar para o ser humano, Ele o fez através de Cristo. Então, todo ser humano nasce cortado de Deus. Mas ele tem uma consciência dentro dele, a famosa noção de bem ou mal, que um índio tem. Alguém lá na Groenlândia tem uma noção de bem ou mal. Romanos 2, 15 e 16. Infelizmente eu não vou poder desenvolver muito cada passagem, porque vou ter que correr um pouco em cada uma delas, porque o assunto é meio panorâmico aqui em termos de falar da consciência. Quero ver de maneira panorâmica. Romanos 2, mas é importante isto. 15 e 16 diz assim. Vou ler o 14. Romanos 2, 14. Quando, pois, os gentios são os que não têm Deus, que não têm lei, literalmente gentio que não é judeu, mas metaforicamente, que é o caso aqui, é aquele que não tem Deus, não tem Cristo, que não tem lei, procedem por natureza de conformidade com a lei. Não tendo lei, eles servem de lei para si mesmos. A consciência é uma espécie de lei individual. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Ou seja, Deus vai exigir de cada ser humano contas por cada vez que cada ser humano feriu a própria consciência, mesmo sem o conhecimento das Escrituras, da Bíblia, de Jesus Cristo, não importa. Mas aquela lei que Deus gravou no coração, aquela consciência que Deus colocou no coração, vai servir como uma lei. Então é extremamente importante a consciência de uma pessoa diante de Deus, mesmo alguém sem Cristo.
A conversão inclui uma transformação de consciência diante de Deus. Eu posso ir só, 1 Pedro capítulo 3, versículo 21, se vocês vão demorar um pouco, eu vou ler rapidamente. Eu vou ler só, já cheguei. A qual, figurando o batismo, agora vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. É um capítulo não muito fácil de entender à primeira vista, mas é importante colocar isto. A conversão envolve uma mudança de consciência. Não é uma questão física como era, por exemplo, a circuncisão, que Deus exigia do judeu, homem, ao 8º dia, como fazendo parte da aliança que ele fez com Abraão. Embora também ali não dizia que aquela circuncisão ia salvar, mas muitos judeus entenderam aquilo errado e achavam que era até uma prova de salvação, e quem não fosse circuncidado não podia nem dizer que era salvo. Então foi motivo para muita discussão. Aqui Pedro então toca. Essa questão da conversão é algo muito mais profundo do que apenas algo físico, externo. Vai lá na consciência. Para estar corretamente diante de Deus, o crente precisa cuidar da sua consciência com muita cautela, muito cuidado, como se cuida de uma pérola preciosa, de um cristal precioso, frágil e importantíssimo em termos de valor para o crente, a sua consciência. O crente precisa manter a sua consciência boa diante de Deus, saudável. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Irmãos, eu não vou esperar por vocês, porque são passagens que eu estou apenas dando base ao que eu estou dizendo, mas eu não vou desenvolver. Então, 1 Timóteo 1 e 5 diz: ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Ele precisa manter a sua consciência pura, limpa. Mesma passagem aqui, agora, mesmo livro, capítulo 3, versículos 8 e 9. Semelhantemente, quanto a diáconos, é preciso que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Claro, essa passagem aqui que vocês viram é para diáconos, são os pré-requisitos para alguém se tornar diácono, que é um oficial da igreja. Mas, claro, se um diácono, alguém que vai exercer uma posição importante na igreja, precisa disso, é um modelo para todos. Então, vejam a importância de uma consciência boa, mantida saudável. Atos capítulo 24, versículo 16, há uma outra palavra que poderia ser traduzida por pura também, mas na realidade significa sem ofensa ou sem tropeço. Atos 24 e 16. Paulo falando: por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. E dos homens. Olha esse detalhe aí, de Deus e dos homens. Sem tropeço, livre. Minha consciência está tranquila, não me acusa de nada com relação ao próprio Deus e aos homens. Boa, limpa, pura, em constante exame e submetida pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 9, versículo 1, que diz: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Interessante isso. Paulo submetia a sua própria consciência ao próprio
Espírito Santo. Eu vou já comentar um pouquinho disto lá na frente, a relação da nossa consciência com Deus. Já lemos aqui que Paulo mantinha uma boa consciência, não vou ler mais, são 2 exemplos que eu quero colocar apenas, de personagens bíblicos que davam muita importância à própria consciência. Paulo dava, já lemos passagens aqui, tem outras, inclusive até de antes da conversão, ele tinha consciência pura antes de se converter a Cristo. Estava errado no que estava fazendo, não estava entendendo o evangelho, perseguiu crentes, fez uma desgraça grande, Paulo, antes da sua conversão. Mas é interessantíssimo em que ele jamais diria, eu acertei no que eu fiz corretamente. Ele não diz assim, mas ele diz, foi horrível, eu persegui, mas eu fiz com consciência tranquila, pura. Vejam a diferença. Então a pessoa pode até errar, pode até fazendo mal, como ele fez, muito mal, para discípulos de Cristo. Mas argumenta, não se defendendo, não querendo dizer que por isso ele merecia ser perdoado, por isso ele merecia algum crédito. Não, não. Mas tinha algum valor diante de Deus o fato de que ele fez aquilo, mesmo era uma coisa errada, mas na cabeça dele, na instrução que ele tinha como fariseu, na maneira de ver a lei e tudo mais, ele entendia daquela forma. Então ele foi coerente com o que ele achava que era valioso. É curioso isso. Não justifica o erro, não torna uma coisa errada, não vira certa uma coisa que é errada, porque a sua consciência está tranquila. Não, mas tem valor diante do próprio Deus, ele saber que você fez sem malícia, e de uma maneira insincera, e de uma maneira diferente daquilo que você crê. Você foi honesto com seus próprios valores. Isso é importante. Agora imagine o valor disso para um crente, que agora ele conhece a verdade. Imagine a vibração de Paulo, quando agora como crente, ele falava da consciência, de que procurava manter a consciência boa e tudo, porque agora ele sabia que a consciência dele estava iluminada pelas coisas do alto, iluminada pelo que era certo. Agora ele era tempo do Espírito Santo. Agora a consciência dele, além de estar em paz, como estava antes, mas antes em paz, mas era errada, além de estar em paz, estava fazendo o que era correto, porque estava bem coladinha a consciência dele com o próprio Espírito Santo. Ele diz aqui, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Eu tenho o apoio da minha consciência, que por sua vez está agora submetida ao Espírito Santo. Antes eu tinha o apoio da minha consciência, mas ela estava nas trevas. Outro exemplo, além de Paulo, era Jó. O famoso Jó, que era um homem fidelíssimo a Deus, foi submetido a grande provação. Deus permitiu que Satanás interferisse bastante na vida de Jó. Então, em Jó, capítulo 27, versículo 6, ele diz assim, falando do passado dele, ele estava aqui sofrendo com feridas e tudo. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Ele estava tranquilo em todo o seu sofrimento. Vamos já falar de Jó um pouquinho. Algo interessante, mas eu vou colocar não agora. É importante agir conforme orienta a consciência. Romanos 3 e 5, eu não vou ler, passagens que são muitas, mas eu quero ler esta. Mesmo que resulte em sofrimento, o crente deve seguir a sua consciência na sua vida a serviço de Cristo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 19. Que diz assim: porque isto é grato, que alguém suporte tristezas,
sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Diante de Deus, ele sabe que deve seguir por aquele caminho. Mas esse caminho vai me trazer um bocado de sofrimento. E agora? Agora, lamento muito, mas eu vou sofrer. Mas esse sofrimento pode ser muito grande. É o jeito. Leia as histórias dos mártires. Eles sabiam onde estavam entrando. Eles não foram pegos de surpresa. Eles sabiam que para serem obedientes à própria consciência diante de Deus e testemunhar de Cristo para as pessoas hostis, as autoridades que proibiam, ameaçavam com morte em fogueira, todo tipo de atrocidades, eles sabiam, eu tenho que obedecer minha consciência, mesmo que eu vá à morte, ou então, me saiu bem por aqui, mas eu vou ferir a minha consciência. Não, isso não. Então, estar em paz com a consciência diante de Deus é muito mais importante do que evitar ser queimado numa fogueira. Aí você vê o valor de uma consciência boa. É pecado perturbar a consciência de irmãos sensíveis. Não vou ler. 1 Coríntios 8, 7, 12, é uma passagem interessantíssima, mas eu teria que explicar e eu não quero desviar por aqui. Eu quero dizer o seguinte. Tem pessoa que comia uma carne que foi sacrificada ao ídolo. É que o Paulo trata em 1 Coríntios. E a pessoa diz, bom, ídolo nem existe. Eu vou comer essa carne, sou crente em Jesus Cristo, não tem problema nenhum para mim. Mas tinha irmão que dizia assim, comendo uma carne que foi sacrificada para um ídolo pagão, como é que pode? A consciência dele era sensível. E ele não admitia colocar nem na boca um pedacinho daquela carne. Outra aqui comendo, tranquilo. Porque não estou preocupado se foi o que fizeram com essa carne antes. Eu sei que está muito gostosa aqui. E eu estou tranquilo diante de Deus, tenho minha consciência diante de Deus. E não estou nem aí para quem acha o quê. Você não está nem aí para quem acha diferente disso. Seu irmãozinho está ficando chocado ali, porque você está comendo essa carne. Ah, mas ele cuida da consciência dele e eu cuido da minha. Não! Você vai cuidar da consciência dele também, porque neste ponto, pelo menos, ele está se mostrando mais frágil, ou com a consciência mais sensível, vamos chamar desta forma. Então, se você não se choca, mas ele se choca, não é nem que se choca, ele pode ser levado a comer. Eu acho que tem problema mesmo, não. Eu vou comer, mas não devia comer, mas eu vou. Não devia, mas eu vou. O irmão lá está comendo, qual é o problema? Se ele come, ele é crente há mais tempo do que eu, então não tem problema. Aí come. Aí, por que eu fui comer essa carne? Vai para casa morrendo de triste, chateado, porque comeu aquela carne, era para ter comida e tal. É exatamente isso que a Bíblia diz. Você machucou a consciência do outro. Você machucou. Então, por respeito à consciência do outro, você não vai comer carne. Mas eu gosto tanto de carne, como a outra carne, não aquela. Ou como outro dia, não interessa. Respeite a consciência mais sensível do outro. Então, muito cuidado quando o assunto é consciência, em dizer, não, eu cuido da minha e o outro cuida dele lá. Não é bem assim, não. Tem que ter muito cuidado em cada caso, em cada situação. Porque consciência é algo muito sério. E diante de Deus, você causar um tropeço ao irmão, ferindo a consciência dele, você vai dar contas. Isso é sério. Olha o que você anda fazendo em termos de consequência em que outros irmãos estão vendo e pensando, e é muito importante dar satisfação aos outros, sim, quanto ao que nós fazemos ou que deixamos de fazer. Não em níveis de detalhes, mas de uma maneira geral, esse é um assunto importante. Agora um ponto importante também. A consciência
por mais importante que seja, o único instrumento entre a comunicação entre eu e o próprio Deus, ela não é autoridade final para nos julgar. Ela pode nos iludir ou nos enganar. Este ponto é crucial. Tudo que eu estou falando aqui de consciência é para chegar agora neste ponto. É muito importante você ter cuidado com a consciência, porque ela pode vir a ser ilusória ou lhe enganar. 2 motivos. Por não ter todos os dados da situação. Não tinha todas as informações. Jó, mesmo com a consciência tranquila, que ele disse que não tinha um dia que a consciência dele acusava lá. Mas interessante, ele magoou a Deus um bocado, coisas que ele disse ao longo da história, daquela fase da vida dele, está lá no livro de Jó. Ofendeu a Deus em algumas coisas, se arrependeu em pó e cinza. Por que se arrependeu em pó e cinza? Ninguém se arrepende de outra coisa que não seja por pecado. E disse: eu falei do que eu não conhecia, agora eu conheço a Deus. Ou seja, ele estava em paz com a consciência dele, mas a consciência dele não tinha todos os dados. Ele não conhecia a Deus o suficiente para avaliar corretamente o que estava acontecendo com ele, aquela provação. E ele chegou ao ponto quase de se revoltar com Deus com relação a isso, ou o dia que ele nasceu, ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Coitado, ele não entendeu como é que alguém tão fiel, que ele era de fato, podia estar debaixo de um sofrimento tão violento como ele foi, financeiramente, perdeu os filhos todos, perdeu tudo que tinha, ele pegou uma doença que cheirava mal as feridas, uma coisa horrível em todos os aspectos. Como é que pode ter uma coisa muito errada aqui? Ele não conhecia, ele não sabia todos os dados. Então isso não o impediu de errar, mesmo com consciência tranquila. Paulo, já comentei o exemplo de Paulo, consciência tranquila, mas errando. Então, uma consciência, ela pode não ter todos os dados para poder fazer uma avaliação correta. E o pior, sabe o que é? É que ela pode estar cauterizada. Alguém sabe o que é cauterizar? 1 Timóteo 4, 1 e 2. Se tivesse algum médico aqui, ia saber na hora. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Primeiro Timóteo 4, 1 e 2 diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Você sabe, no grego, essa palavra cauterizar significa o quê? Queimar a ferro. Então, cauterizar é queimar. Os médicos usam muito isso como um meio de intervenção. Sabe o que isso significa? É que a consciência é algo que pode ser queimada, se tornar, e assim se tornando insensível, sem efeito. Ela não é mais confiável, porque não sente, é como você anestesiado. É até um perigo. Quando você está anestesiado da boca, nos dentes e tal, você mordeu os lábios e até sangrar, porque você não sente. Então você não pode confiar na sua capacidade de sentir dor enquanto está anestesiado. Não pode confiar, você tem que ter um cuidado muito grande. Então, quando alguém está com a consciência cauterizada, queimada, não pode confiar, porque ela não é sensível. Corrompida. Tito, capítulo 1, versículo 15. Diz assim:
Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No original grego é manchado, poluído, sujo. Lembra que Paulo falou da consciência dele limpa? É o contrário. Esse está com consciência suja. 1 Timóteo 1,19 diz uma coisa interessante. Mantendo a fé e boa consciência, importante manter uma fé e boa consciência, o crente e tal, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Ou seja, terceiro perigo para a consciência, ter sido rejeitada pela própria pessoa. Nem está tão cauterizada, ou de jeito nenhum, e nem está corrompida, ela está até funcionando bem, a minha consciência. Mas quer saber de uma coisa? Eu não quero segui-la, porque eu não quero. É outro perigo. A carne, o egocentrismo do homem é tão grande, que ele, sabendo que está fazendo um mal, em não seguir a sua própria consciência, ele vai contra uma correnteza, ele violenta a própria consciência. Então são 3 perigos para a sua consciência. Está cauterizada, adormecida, dormente. Segundo, suja, corrompida. Terceira, ter sido rejeitada 1 vez, 2 vezes, 3 vezes por você, e acaba ela perdendo totalmente o sentido como uma autoridade moral sobre você próprio, e a sua consciência fica, você chega ao ponto de achincalhar, de desvalorizar, desprezar, humilhar a sua própria consciência, uma situação desgraçada a que um ser humano pode chegar. Resumo da história: a consciência não é a última palavra. Por importante que ela seja, importantíssima que ela seja no nosso viver cristão, ela não pode ser a última palavra. Quem é? O de quem é? 1 Coríntios 4:4, você já deve estar imaginando a resposta, que não é tão difícil. Fantástica essa afirmação de Paulo aqui. Dá uma aula sobre essa questão de consciência. 1 Coríntios 4:4, porque de nada me argui a consciência. Opa, Paulo aqui está claramente consciência limpa, tranquila, sincera. De nada me argui a consciência. Contudo, mais porém, contudo, todavia, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Curioso é que Paulo já tinha passado, como eu já comentei, pela experiência de ter seguido a sua consciência, mas de uma maneira terrível, perseguindo cristãos. Então esse era um que parou e disse: eu tenho que ter cuidado com a minha consciência. Tudo bem, agora eu sou crente, ela é iluminada pelo Espírito Santo, eu sempre a submeto ao Espírito Santo, eu sei, agora é outra coisa, é outra situação, tudo bem. Mas ainda não é a última palavra que vai me julgar. Não tem perigo de Deus me julgar de maneira diferente, numa situação tal e tal e tal. Sabe por quê? Porque eu estou com minha consciência tranquila. Se eu estou com minha consciência tranquila, então é claro que Deus vai me aprovar. Não. Mas eu sou crente, eu sei. E eu tento ser fiel, eu sei. Eu cuido da minha consciência com todo rigor, com todo cuidado, todo carinho. Eu trato a minha consciência muito bem para mantê-la sensível a qualquer toque do Espírito Santo. Eu já estou ouvindo e está bem sensível. Eu tenho muito cuidado. Eu sei que você tem. Mas você nunca vai chegar ao ponto de dizer: a minha consciência é igual à aprovação de Deus, é certo, 100% certo. Não é. Porque por melhor que a sua consciência esteja sendo tratada, você ainda é pecador.
Eu ainda sou pecador. Ainda somos pecadores, mesmo crentes salvos. Então nós ainda temos o perigo de manchar com o pecado aquilo que nós tocamos. Mesmo com todo o cuidado, mesmo com a vida cristã muito séria, comprometidíssima diante de Deus. Mas o pecado é uma desgraça que ainda está agarrado em nós. Você sabe disso, eu sei disso. A gente tem ódio. O crente tem ódio deste pecado, dessa inclinação carnal que luta contra o Espírito. Paulo tinha ódio. Todos temos ódio disso. Mas é fato, é realidade, quando estivermos nesta vida. Então, nós ainda não somos totalmente confiáveis. Você não é totalmente confiável, eu não sou totalmente confiável. Não somos, porque ainda temos o pecado a nos atrapalhar aqui e ali, e muitas vezes até mais do que aqui e ali. Mas o fato é que Paulo então dá uma bela lição aqui sobre consciência. Cuide dela, estou em paz com ela, ótimo, mas a última instância é o meu Deus. Senhor, aqui está a minha vida, aqui está a minha consciência, está tranquila diante de Ti. E eu acho que não tem problema não. Pelo que eu conheço das Tuas Escrituras e pelo que eu tenho cuidado da minha consciência com muita cautela, eu acho que Tu vais aprovar isso que eu fiz ou que eu tenho feito. Estou com toda a sinceridade no meu coração. Mas Tu vês o meu coração melhor do que eu próprio. Pode ter algum defeito aí ainda na minha consciência. Eu posso ter sido enganado com um sopro do diabo ou da minha carne. Senhor, me julga. Então, se eu estiver errado, me mostra isso e me ajuda a corrigir. Eu acho que não estou não, mas Tu que vais dar o veredito final. Como cuidar então da minha consciência? Já quero encerrar para o assunto consciência para ir para frente. Eu quero só fazer essa pergunta, responder rapidamente e ir para frente. Saber que ela foi purificada pelo sangue de Cristo e continua sendo. Saiba disto, valorize isto. Hebreus 9 e 14. Já cheguei lá. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então você ore constantemente, a minha sugestão, diz, Senhor, olha a minha consciência, Senhor Jesus, olha o teu sangue tem poder para purificar a minha consciência. E eu sei que ela nunca será purificada 100%, motivos que eu já acabei de explicar, a questão do pecado que ainda está em nós e tal. Mas toma conta dela, purifica, peça sempre a Ele e sabendo do poder que Ele tem de purificar de fato a nossa consciência. Ainda no mesmo capítulo 9, uma parte importante. Quando diz assim, Hebreus 9, 9. Isto é uma parábola para a época presente. E segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto e continua. Não é muito simples isso, o livro de Hebreus não é tão assim fácil de entender à primeira vista. Ele quer dizer simplesmente o seguinte: o fato de um judeu lá no tempo do Velho Testamento sacrificar e obedecer à lei de uma maneira correta, até rígida, naqueles rituais que a lei mandou, o simples fato de que a prestação desses serviços vai limpar a sua consciência e vai lhe tornar aceitável diante de Deus, é um engano você pensar assim. Não é. Aquelas coisas eram externas, aquele sacrifício, aquelas coisas, obviamente tinham muito valor, porque Deus foi que mandou, mas o valor delas só se fazia valer quando acompanhadas, aquele sacrifício, de um coração ligado em Deus, de alguém humilde diante de Deus, alguém crendo na palavra de Deus. Aí sim,
todo aquele ritual que a pessoa viesse a fazer de acordo com o que o próprio Deus mandou na lei, era plenamente aceito por Deus, com muita alegria da parte de Deus. Mas, se tirasse o coração do ofertante, acabaria resultando no que Deus falou em Isaías 1, não sei se você lembra: eu estou cansado de sofrer as obras de vocês, as más obras, sinceridade, pecado, sangue, eu não aguento mais. Diz desse jeito lá, Isaías 1, leia depois: eu não aguento mais os sacrifícios de vocês. Mas, Senhor, foi tu mesmo que mandaste nós fazermos esse sacrifício. Eu sei que foi eu que mandei, mas não com esse coração, não com essa hipocrisia, não com essa consciência toda manchada, toda impura, toda dormente. Eu não quero só sacrifício, não. Misericórdia também. Eu quero compaixão, eu quero amor. Então Paulo aqui diz: olha, cuidado, não se iluda, agora aplicando para os dias de hoje, não se iluda você, de que você vindo para os cultos, o pastor gosta de que vai para o culto, ele acha ruim quando o crente falta o culto tal, agora eu vou os cultos para agradar o pastor. Vê não, para me agradar não vê não, por favor. E nem mesmo para agradar seu marido, sua mulher ou alguma outra coisa. Não adianta você participar da ceia, você ser da diretoria da igreja, não adianta. Como serviço a Deus, não adianta só isto, se não vier junto com a consciência correta diante de Deus. É isso que Paulo quer dizer aqui. Então, como é que você cuida da sua consciência? Não se iluda, achando que práticas cristãs substituem uma boa consciência diante de Deus. Não substitui. São importantes, são valiosíssimas, mas quando acompanhadas de uma consciência e de um coração afinado com Deus. E ainda em Hebreus 10 e 22, estar diante de Deus com sinceridade, uma fé robusta. Vamos lá, Hebreus 10 e 22. Aproximemo-nos com sincero coração, falando da aproximação de Deus, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, e lavado o corpo com água pura, e continua a passagem. Então esteja diante de Deus com sinceridade, uma fé bem tratada, robusta, pureza, e assim você estará com boa consciência diante de Deus. Então, resumindo, tenha muito cuidado quando você disser: minha consciência está tranquila. Que consciência? Que saúde a sua consciência tem? Como você tem tratado a sua consciência para poder dar tanta importância e peso e autoridade a ela em dizer: a minha consciência está tranquila? Vamos exagerar um pouco. Você chega lá no presídio, escolhe um daqueles cidadãos que estão lá por atrocidades as mais diversas. Muito provavelmente, vários deles vão dizer: eu estou com a consciência tranquila. Não estou dizendo todos, muitos têm remorso, se arrependem e tudo, mas outros não. E saem de lá e fazem pior. Aí voltam, quando voltam, aí saem e voltam pior. Então, adianta dizer que está com consciência tranquila? Que consciência? Agora, pensando em você, crente, para você poder dizer esta frase, é bom que diga, é importante que diga. Paulo disse: estou com consciência tranquila, meus irmãos, lá para Corinto. Então Paulo disse: eu não posso dizer. Pode. Apenas tenha certeza de que você está cuidando da sua consciência, com responsabilidade, e que ela não está dormente, ela não está insensível, ela não está suja, ela não está corrompida, nem ela está desprezada por você, vez após vez, em que ela tentou lhe orientar e você, deixou para lá. Examine se você tem respeitado a sua consciência, tratado-a como deve, alimentado-a fartamente com a palavra de Deus, submetendo ao Espírito Santo, como Paulo falou. Aí sim você pode dizer: eu estou com minha consciência tranquila por ter feito isto.
E mesmo assim, meu irmão, Deus é que vai ainda me julgar no final de tudo. Então fica aí essa sugestão. Vamos voltar a 2 Coríntios capítulo 1. Eu quero apressar um pouco. E desse jeito eu não vou dar conta nem de um versículo na pregação. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de volta, 2 Coríntios 1 e 12, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Então, Paulo disse que a consciência dele estava tranquila porque indicava que ele estava vivendo corretamente perante o mundo, especialmente perante os irmãos. Vivendo corretamente como, Paulo? Quando um autor responde o que ele mesmo disse, é um espetáculo, às vezes não é tão fácil assim. Esse caso aqui é fácil, porque ele respondeu lá de 3 maneiras. Paulo, dá para você explicar para nós o que é esse tal de viver corretamente? Porque eu estou doido para viver corretamente também, não sei exatamente o que é. Olha aqui, primeiro, não com sabedoria humana. Primeira coisa, primeira característica de viver corretamente é não com sabedoria humana. Humana quer dizer da carne, que é humana da natureza pecadora, que é uma palavra oposta à espiritualidade do Espírito Santo, ou seja, é do homem carnal, natural, como eu já expliquei, o homem sem Deus. Então, sabedoria humana é uma sabedoria liderada por motivos egoístas, priorizando valores desta vida, infestada de sentimentos ruins, muitas vezes disfarçadamente, inveja, ambição, sede de dinheiro, de poder, etc, etc, etc. Ou seja, sabedoria humana é uma sabedoria contaminada pelo pecado. Então Paulo é categórico, eu não ajo assim, não com sabedoria humana. E você age? Cada um se pergunte. Nos seus planos, nas suas atitudes, no seu comportamento, que valores são levados em conta? Quando você vai tomar uma decisão, quando você traça um rumo para o seu casamento, para a sua vida profissional, para o seu lazer, para a sua vida de uma maneira geral. Quais são os valores que você leva em conta? Os valores de Deus, valores eternos, ou são os valores do mundo? Ou da sua própria carne? São desejos egoístas, que não são aprovados pelos valores de Deus. Às vezes você pode ter um desejo pessoal e esse desejo ser lícito e aprovado pelos valores de Deus. Ótimo. Mas muitas vezes não é assim. O fato de você ser crente não elimina o risco de você se comportar não com sabedoria humana. Não elimina o risco. Exemplos de agir com sabedoria humana, uns 2 ou 3. Ganhar o pão com o suor do rosto. Aí muitos gostam de justificar um trabalho exagerado, até escravo, sacrificando família, igreja e tudo no mundo, porque eu estou provendo para a minha família. E os que não conhecem a palavra de Deus podem pensar que é assim mesmo, tem medo de morrer, medo do que vai acontecer com os filhos, aí trabalham, e justificam isso porque Deus mandou trabalhar lá com ganhar o pão, e ele encontra motivos até razoáveis para isto. Mas se eu vier a faltar, aborrecer, ninguém sabe, um acidente, um infarte, uma coisa, tem que deixar, a vida é muito violenta, o mundo é muito competitivo, tem que deixar para os meus filhos e tal, eles não vão ter muito da minha companhia, porque eu estou lá trabalhando, mas isso é sabedoria humana pura, carnal, totalmente contaminada por um monte de furos. O crente sabe disso, é para saber.
Mas ele pode ser crente, saber disso e não levar em conta. Não leva em conta, dá um jeito de apagar no seu conhecimento das coisas de Deus disso e continua no mesmo rumo de antes. Sabe a importância da família aos olhos de Deus, mas fica para lá. Sabe a importância da igreja aos olhos de Deus, fica para lá. Do serviço cristão, de tempo para si mesmo, e tempo para falar de Cristo, de servir de uma maneira mais intensa. Sabe, mas não importa. Continua na mesma batida. Isso é sabedoria, não agir com sabedoria de Deus, mas agir com sabedoria humana. Aí você cria seus filhos. O pai cria um filho e prepara o filho. Tudo que ele quer daquele filho é que ele consiga boa formação de estudo acadêmica para poder não depender de ninguém, ter o seu emprego, o seu negócio. Pronto, entreguei meu filho para o mundo, para a vida e pronto. Bonito, preparar o filho para as batalhas da vida, claro que isso é muito bonito. Mas a quantidade de valores que alguém assim deixou de lado, quando só falou em preparar o filho para as coisas do mundo, para a parte do dinheiro e profissional. Quantos pais não preparam o filho para o aspecto sexual, para o aspecto conjugal, para os valores familiares. E não estou falando de mundo, família, sexo, coisa de mundo. Sem falar nas coisas do alto. Quantos milhões de pais, até com boa intenção, boa vontade, dão tudo para educar seus filhos corretamente, não dizem uma palavra sobre Deus, não os orientam nos caminhos de Deus. Isso é sabedoria humana pura. Até boa intenção, repito, esforço. Mas fica só ali, mundo, carne. E onde tem mundo e carne, gente, tem pecado e é muito. Paulo não estava nessa. Os seus planos de vida. Quais são os seus planos? Seus planos de aposentadoria, seus planos de se passar no concurso, seus planos se vier a conhecer aquele rapaz ou aquela noiva com o qual você vai casar. E quais são os seus planos? É interessante pensar se o tipo de sabedoria que você aplica na sua vida é só humana ou se é divina também. Estou falando com crente agora. Seria interessante você um dia escrever no papel seus objetivos, seus planos. Escreva seus planos. Um dia talvez até pegue você de surpresa e diga assim, todo mundo aí, escreva aí. Meia hora escrevendo seus planos. Para depois você mesmo ler e ver onde é que está. Mas quando eu digo onde é que está Deus aqui, não é só assim, está aqui o nome de Deus, escrevi. Isso é enrolada. Está aqui o nome de Cristo, Você está iludindo a si próprio. Deixa eu tirar a palavra enrolada, não gostei de ter colocado. Está iludindo a si próprio. Você está pensando em Deus, sim, não está enrolando, está pensando em Deus. Mas de uma maneira tão superficial, que qualquer cristão desse, nominal, só de aspas, escreveria do mesmo jeito. Qualquer pessoa que não é crente, regenerada pelo Espírito Santo, diria a mesma coisa, coloca Deus na história, coloca Cristo, e muitos ainda colocam muitos outros, né? Mas o crente, ele pode até falar muito em Deus, em Jesus Cristo, nesse papelzinho que ele vai escrever lá, mas é saber se no coração dele, ele vai sacrificar valores dele próprio. Eu digo valores dele próprio no sentido mais pessoal, gostos mais pessoais, com uma visão mais das coisas do alto, olhando mais para a vida eterna do que para cá. Meus irmãos, cuidado com a sabedoria humana. Muito cuidado. Paulo estava longe desse tipo de sabedoria. E mais duas coisas ele coloca aqui, agora eu vou correr com gosto. Ele colocou aqui, com santidade e sinceridade de Deus. Esse santidade pode ser simplicidade, não vou entrar nos detalhes aqui, mas ele fala de uma singeleza, de uma honestidade no comportamento. E sinceridade diante de Deus. Pense nas pessoas com as quais você conviveu mais nos últimos 6 meses.
6 meses. Escreva aí. Não é para escrever não, só uma maneira de dizer. Imagine alguém chegando para cada um desses 10. Aí, o fulano. Você conhece? Conheço, eu vivi muito com ele ultimamente. Pois é. Ele se comporta como um santo de Deus. Pergunta forte. Pelo que você tem visto, o fulano é comprometido com a igreja dele? Não. Igreja não. É com Cristo. Quem é comprometido com Cristo é com a igreja de Cristo, óbvio, mas essa pessoa é comprometida com Cristo, ao seu ver, nesses últimos 6 meses, quer nem saber o que você fez com ele. Se você é dentista e passou lá de boca aberta 10 horas na sua frente, se você é namorada dele, se você é um sócio que ele arranjou ultimamente, ou é alguém que você está comprando uma cordeira, ou está vendendo. Eu não sei o que você está fazendo com ele, mas ele me colocou aqui que você é um dos 10 que ele mais lidou nesses últimos 6 meses. É isso mesmo? Bom, eu tenho lidado muito com ele. Pois é, isso. Seria interessantíssimo, irmãos, ver o testemunho dessas 10 pessoas que mais lidaram com você. Isso é forte. E eu acho que você tem uma boa ideia do que cada um iria dizer. Eu acho. Eu tenho ideia dos que eu colocaria nas minhas listas. Você pode ter uma ideia. Então, Paulo aqui encarava a igreja inteira. E alguns dessa igreja falando mal dele. Ele dizia, eu tenho vivido de uma maneira simples, singela, santa, sincera, diante de Deus. Pá! Não diante de 10 pessoas, diz diante de uma igreja inteira. Muito bonito isso e muito forte. E ele então resume tudo dizendo na graça divina. E aqui ele encerra o versículo, eu vou encerrar. Tudo dependia da graça de Deus. Se ele conseguiu se livrar da sabedoria humana e conseguiu praticar mais uma sabedoria que vinha de Deus, foi pela graça de Deus. Se ele agia em santidade ou em simplicidade, foi pela graça de Deus. Se ele podia dizer honestamente que era sincero, foi pela graça de Deus. Se ele tinha uma consciência boa, limpa, era pela graça de Deus. Tudo que nós temos é pela graça de Deus. Você que é crente, exponha a sua consciência para ser banhada pelas coisas de Deus, pela graça de Deus, a misericórdia de Deus, a palavra de Deus. Exponha para que a sua consciência fique bem afinada com as coisas de Deus e hipersensível. E você que não é ainda um crente no Senhor Jesus Cristo, não entregou sua vida a Cristo, sua consciência serve ainda diante de Deus, diante das pessoas, diante de você própria, mas deixa muito a desejar, porque os valores em que ela se baseia são valores que não vêm das Escrituras, porque o homem natural não entende as coisas de Deus, nem pode compreendê-la, porque elas se discernem o quê? Espiritualmente. Então a sua consciência precisa de ser iluminada pelo Espírito Santo e precisa conhecer as coisas de Deus para aí sim ela ter mais valor ainda diante de Deus. E no final mesmo, graças a este Deus, porque Ele é acima da nossa própria consciência. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu poder, Tua misericórdia, Tua graça sobre nós. Nos ajuda a viver a vida cristã de uma maneira mais plena, conforme os ensinamentos desta pregação, da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.